Fala moçada, beleza? Aqui é o professor Elanderson. Vamos resolver agora a questão 128 da prova Azul Enem 2020, versão impressa. Olha só o que ela nos diz. Mesmo para peixes de aquário, como o peixe arco-íris, a temperatura da água fora da faixa ideal, 26 graus Celsius a 28 graus Celsius, bem como sua variação brusca, pode afetar a saúde do animal. Para manter a temperatura da água dentro do aquário na média desejada, utilizam-se dispositivos de aquecimento, como o termostato. Por exemplo, para um aquário de 50 litros, pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 50 watts, otimizado para suprir sua taxa de resfriamento. Essa taxa pode ser considerada praticamente constante, já que a temperatura externa ao aquário é mantida pelas estufas. Utiliza-se para a água o calor específico, 4 kJ vezes kg-1 vezes Kelvin-1 e densidade 1 kg vezes litro a menos 1. Se o sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, qual o valor mais próximo para a redução da temperatura da água no aquário? Bem, vamos conversar um pouco sobre essa questão. A primeira coisa que eu chamo a sua atenção é sobre essas unidades. Percebe que ele dá para a gente o calor específico da água como 4 kJ vezes kg-1 vezes Kelvin-1. Essa unidade pode ser escrita como 4 kJ por quilograma vezes Kelvin. Ou seja, as unidades que estão com expoente menos 1, eu posso passá-las para o denominador trocando o sinal do expoente, foi o que a gente fez. Eu posso ainda escrever esse calor específico como 4.000 joules, 4 kJ significa 4.000 joules, por quilograma vezes Kelvin. O que isso quer dizer? Quer dizer que a água precisa receber 4.000 joules de energia para que cada quilograma varie sua temperatura de 1 Kelvin, ou de 1 grau Celsius, já que a variação da temperatura em Kelvin é a mesma variação da temperatura em graus Celsius, ok? Outra unidade que ele dá para a gente é a densidade. 1 kg vezes litro a menos 1. Isso daqui é a mesma coisa que 1 kg por litro. Ou seja, em cada litro você vai ter uma massa de 1 kg de água, ok? Beleza. Outra coisa importante, ele diz que esse aquecedor ele é otimizado para suprir sua taxa de resfriamento. O que isso quer dizer? Quer dizer que se esse aquecedor estiver desligado, como ele vai ficar aqui por 1 hora, a taxa de resfriamento vai ser de 50 watts. Por isso que a gente vai usar esse valor de 50 watts. Então vamos lá. Potência, nós sabemos que é energia pelo tempo. Nesse caso, a energia é a energia perdida na forma de calor. Veja só, que como vai gerar uma variação de temperatura, é um calor sensível. Então, é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Vou colocar um T maiúsculo para temperatura e um T minúsculo aqui para tempo, ok? Então, eu posso dizer que essa potência vai ser massa vezes calor específico vezes variação da temperatura, que é o que a gente quer saber nessa questão, dividido pelo tempo que vai permanecer desligado o aquecedor, que é por 1 hora. Bem, vamos substituir os valores que ele dá para a gente na questão. Veja só, vou colocar aqui desse outro lado. Potência, ele diz que a potência é de 50 watts. Então, eu vou colocar aqui, veja só, 50 watts igual a massa. Percebe? Como ele diz que esse aquário tem 50 litros e a gente acabou de conversar que a densidade de 1 kg por litro significa dizer que cada litro tem uma massa de 1 kg. Então, 50 litros tem a massa de 50 kg. Então, eu posso, no lugar dessa massa, desse M que representa a massa de água, colocar 50. Então, vamos colocar aqui 50 vezes o calor específico da água que ele dá para a gente, 4.000 joules por quilograma Kelvin. Então, vou colocar aqui 4.000. Vezes a variação da temperatura, que é o que a gente quer saber, dividido aqui pelo tempo, que ele fala para a gente que é 1 hora. A gente não pode usar diretamente esse 1 hora, porque a gente está usando unidades aqui do sistema internacional, como joule, como quilograma, então a gente tem que passar esse tempo para segundos. 1 hora tem 3.600 segundos, então eu vou pôr aqui, 3.600 segundos. O que nos resta é achar o valor dessa variação de temperatura. Percebe que a gente pode cancelar esse 50 com esse 50, veja só. Posso cancelar esse 0 com esse 0 com esse. E daí eu vou fazer o seguinte,
Aqui fica 1, esse 50 quando eu cancelo aqui vai ficar 1. Eu vou passar esse 36 que está dividindo para esse outro lado multiplicando, vai ficar 36 vezes 1, que vai ser 36, igual. Esse 40 que ficou aqui, ele está multiplicando, eu vou passar ele para o outro lado dividindo. Então, eu já posso colocá-lo aqui, ó. 36 por 40 igual ao ΔT que a gente está procurando. Logo, o nosso ΔT, se nós dividirmos por 4 aqui tanto o numerador quanto o denominador, eu vou ter o seguinte, nosso ΔT igual a 36 dividido para 4 é 9 e 40 dividido para 4 é 10. Ou seja, essa variação de temperatura vai ser de 0,9 kelvins, já que a gente está usando aqui essa unidade que tem Kelvin, porém, a variação da temperatura em Kelvin é igual à variação da temperatura em graus Celsius. Logo, eu vou ter aqui que o nosso ΔT também pode ser representado como 0,9 graus Celsius, que é a variação de temperatura gerada aqui quando você desligou por 1 hora esse aquecedor. Nós ficamos então com a nossa alternativa correta sendo a alternativa C, que é a resposta da nossa questão. Bem, pessoal, espero que tenham entendido. Grande abraço. Tchau, tchau.